Olá, pessoal, tudo bem? Preparados para cenas fortes? Hoje nós vamos falar sobre choque elétrico. E não tem como a gente falar de assistência ao paciente queimado se a gente não considerar a possibilidade do paciente que chega por choque elétrico, né? Principalmente nas situações de primeiros socorros, onde a gente está no ambiente extra-hospitalar. Então vamos lá. Choque elétrico é um acidente causado pelo contato com uma corrente de alta ou de baixa tensão elétrica, ocorrendo uma perturbação no organismo humano, né? Então essa corrente ela passa dentro do organismo, né? Nós não estamos falando daquele choquezinho que a gente só sente na ponta do dedo, né? Nós estamos falando de um choque elétrico mais forte, tá? Então a energia elétrica é convertida em calor. E aí nós vamos ter que lembrar um pouquinho daquelas aulas de física lá do ensino médio. E esse calor em contato com a pele, ou principalmente se for com a mucosa, né, causa uma lesão térmica. E isso é explicado pela lei de Joule, né? O que é a lei de Joule? Ela é calor é igual a resistência. Então aqui tem o desenho ali do ovo, que eu acho que, né, deixa mais claro, assim. Então a casquinha do ovo é a nossa resistência, né? Multiplicado pela intensidade da corrente ao quadrado. Então, qual é a intensidade dessa corrente, né? E ela é ao quadrado ainda, e para conseguir fazer, então, produzir esse calor a ponto de romper, de causar lesões térmicas, né? Que é o nosso assunto. A lesão por choque elétrico é autolimitada. O que isso quer dizer? Interrompida a corrente, ela não causa mais lesão. Por isso que quando a gente fala em primeiros socorros, né, a gente fala de segurança da cena, se eu chego no ambiente, né, e vejo, sei lá, um familiar meu filho, meu marido, minha mãe, caída no chão, eu tenho que avaliar a cena. Ele pode estar caído por um choque elétrico. E se eu me aproximo dele na expectativa de salvá-lo, eu vou acabar tomando um choque junto. E a ponta sempre toma um choque mais forte. Né? Então, a temperatura atingida no tecido é o fator crítico que chamamos de magnitude da lesão. Qual foi a temperatura mais alta, em que local do corpo passou essa temperatura que ficou mais alta? Sempre encontramos um ponto de entrada, né, um trajeto e um ponto de saída. Então, aquela vítima de choque elétrico, ela vai receber o choque em algum local do corpo, então vamos supor que for na mão, né? Ele vai ter que ter um trajeto e vai ter que ter um ponto de saída, né? O que a corrente elétrica procura? A terra, né, para fazer a polarização. Então, quando a gente fala em fio terra, enfim, quando é um choque elétrico, também acontece a mesma coisa. É o mesmo sentido dos raios, quando eles caem ao chão, né, que eles procuram o local mais alto para chegar ao solo. Por isso que a gente diz que quando está num campo, a gente numa chuva com muitos raios, a gente deve deitar no chão, para não ser esse ponto alto para fazer a polarização, para essa corrente elétrica conseguir chegar ao solo, porque é isso que ela procura, tá? Como que a gente avalia, então, a gravidade da lesão, tá? Do que ela depende? Olha lá, gravidade da lesão vai depender, da resistência da pele e das estruturas internas do corpo. Cada um de nós e cada parte do nosso corpo tem uma resistência diferente, né, de pele. E aí, quando a gente tá falando de resistência, é realmente a grossura da pele, né, o quanto que essa pele é mais resistente realmente, né. Mucosa, por exemplo, é muito vascularizada porque ela tem uma resistência muito menor, né. Então, por exemplo, a palma da mão tem uma resistência de 40.000 ohms. Se ela estiver molhada, a resistência cai para 300 ohms. Por isso que a gente fala que a pessoa que está molhada e ela toca numa corrente elétrica, né? Sei lá, vai secar o cabelo ali, né? E aí conecta na tomada do banheiro, por exemplo, com a mão molhada, tá com molhada pós-banho, ela tem muito mais chance de tomar um choque, porque a resistência está muito diminuída, tá? A mão de um trabalhador braçal tem uma resistência, pelo fato de ser mais grossa, de 1.000.000 de ohms. Olha a diferença, né? A palma da minha mão deve ter em torno de 40.000 ohms. Um trabalhador braçal, né, que tem muitos calos na mão, ele vai ter 1.000.000 de ohms de resistência. Já a boca, que é que é uma mucosa, né, muito vascularizada, tem uma resistência de 100 ohms, ou seja, ela tem uma resistência menor do que a minha mão molhada lá na hora de ligar o secador, tá? O que é importante a gente salientar? Sabe quando a gente fala da questão do carregador de celular, enfim, que fica conectado na parede com a pontinha de fora, e vem o bebezinho, o animal de estimação, e coloca na boca
Olha, é sobre isso que nós estamos falando. A mucosa da boca tem uma resistência de 100 ohms, é muito baixa. Então, o risco de choque é muito maior. A gravidade da lesão também vai depender do tipo de polaridade da corrente. A corrente elétrica ela pode ser alternada ou contínua, né? Então, dependendo do local em que se está, tá? O que eu quero salientar para vocês é que a alternada é a mais perigosa que a contínua, por dar contrações musculares tetânicas que impede a vítima de afastar-se da fonte. Eu coloquei uma foto ali do que é uma contração tetânica, tá? Que a palavra vem mesmo da origem do tétano, né? Que são contrações bem características da pessoa que tem tétano, né? E são contrações musculares tão fortes que elas são capazes, inclusive, de quebrar um osso, de tão forte que são, né? Teve um capítulo do Grey's Anatomy, para quem assiste, né? Que realmente mostrava um paciente com tétano e ele tem uma contração tetânica no meio do episódio, né? Ele tem uma contração tetânica tão forte que aí tá a Kali ali atendendo e ela vai tentar, se eu não me engano agora era a Kali ou era um residente, enfim, vai tentar segurar o braço dele, né, e faz uma fratura óssea. Acho que não era a Kali não, ela não faria isso, né, era outra pessoa. Mas enfim, então essas contrações são tão fortes, né, que a pessoa não consegue se soltar da corrente elétrica. E aí ela fica ali por um período maior recebendo aquela corrente elétrica do choque, tá? A gravidade da lesão também vai depender da frequência, a intensidade e a duração da corrente. Então, olha lá, isso é meio óbvio, né? Quanto maior for a intensidade e a duração do estímulo, né, maior será a lesão. É claro que quando existem diferentes tipos de choque, né? Mas, por exemplo, tem um vídeo que eu nem coloquei para vocês, mas que é legal se vocês quiserem buscar no YouTube, que são trabalhadores, assim, numa obra e eles estão arrastando como é o nome daquilo? É tipo um elevador, uma escada, aqueles materiais de ferro, assim, né? Que é uma escadaria de ferro para eles subirem, né? Porque estão construindo um prédio, enfim. E eles estão uns 4, acho que estão juntos, assim, arrastando, porque é um material grande, um equipamento grande, né? E esse material bate nos fios de energia elétrica. E como ele é de metal, ele conduz, faz uma corrente elétrica. E todos os 4 trabalhadores que estavam segurando lá embaixo tomaram um choque e os 4 ficam pendurados e presos ali, tomando aquela energia elétrica, né? Intensidade forte, uma duração que, pelas câmeras de vigilância que eles pegam essa imagem, né? Então, uma duração grande também, né? Quando as pessoas chegam, não dá mais tempo de fazer nada, de tanto tempo que eles ficaram ali recebendo aquele choque. No Brasil, a corrente elétrica tem frequência de 60 Hz, né? Então, pra gente ter noção, assim, de frequência e de parâmetro, né? Mas, dependendo do local, as correntes ficam mais fortes, tá? As vias da corrente elétrica no corpo humano. Então, olha só, a gente falou sobre isso ali no início, mas vamos olhar aqui ele bem detalhado, tá? Lembra quando eu falei da questão do raio e que toda corrente elétrica, ela busca uma polarização, né? Ela tá buscando ir para a Terra, né? Que é o polo. Então, ela chega de algum lugar e ela busca um fio terra, né? Que é para fazer uma condução para a Terra. Então, olha lá, ela vai ter, ou ela vai receber na mão e vai passar para outra mão, ou da mão vai passar para o pé, ou do tórax, né, recebeu no meio do caminho, vai passar pelo pé, ou de um pé vai atravessar para o outro pé, ela sempre tem que fazer um trajeto. E por que é importante a gente saber isso? Porque quais são as sequelas, né, ou consequências que podem ocorrer nesse trajeto, que órgãos que ela passou. Por exemplo, quando a gente olha aquele de mão para mão, ou aquele de tórax para pé ali, né, no meio do caminho tem um órgão importantíssimo e que depende de corrente elétrica, o coração, né? Então, que tipo de consequências o coração sofre por ter uma alternação de corrente elétrica? Já vimos arritmias cardíacas, né? Então, essas questões é que a gente tem que fazer uma avaliação. Qual é sempre o local que vai ter uma maior lesão térmica? O ponto de saída, tá? Então, vamos ver umas imagens ali na frente. Olha aqui, ó, vias da corrente elétrica do corpo, então, né? A gente aqui salientando a questão de tomar sempre muito cuidado na observação se passou ou não pelo coração, a gente consegue enxergar é o ponto de entrada e o ponto de saída. Dele eu tenho que traduzir qual foi o trajeto que ocorreu para dali poderem sair depois os diagnósticos, enfim, né? Mas quais são as primeiras condutas relacionadas a isso, tá? Olha lá, ó. Se foi no tórax, está indo para o pé, né? De pé para pé.
Então, os quadros clínicos, é aqui que eu falei que vocês precisam ter cenas fortes, né? Então, o coração tem que estar preparadinho, né? Então, olha os tipos de queimaduras que podem acontecer, tá? Então, quando a gente tá falando aqui em extremidades, olha só, isso aqui é perda de membro, né? Um membro completamente necrosado, né? Sem vascularização nenhuma. Esse daqui aparece bem o trajeto, olha só passando aqui no abdômen, né? O trajeto ali por onde passou a corrente elétrica, tá? E aqui essa imagem tá um pouquinho tapada, mas é demonstrando um atendimento a uma parada cardíaca ali pós choque elétrico. Olha essa imagem acima, olha como ficou bem marcado o trajeto aqui, ó, da corrente elétrica. Dá para ver direitinho onde passou, né? E se eu olho para ele aqui, ó, eu já penso que lado esquerdo, onde passou o trajeto, tem um coração. Ele tá bem, porque pelo jeito ele tá tirando a camisa ali, ó, ele tá sentado, ele tá se mantendo sentado, né? Mas que tem que ter uma avaliação, o eletrocardiograma, né, muito rápido ser realizado nesse paciente. Isso é uma coisa a ser observada, tá? Então, sobre as lesões cutâneas. A lesão cutânea é mínima quando comparada às lesões profundas, por isso a importância da gente pensar no trajeto. Temos um ponto de entrada, que vai ser o contato com a corrente elétrica, e um ponto de saída, que é o aterramento, fio-terra, certo? Alterações cardíacas. Olha lá, a corrente elétrica provoca alterações na despolarização cardíaca, podendo levar a arritmias, fibrilação. Lembra o coração fazendo birra? Né? Ele começa a fibrilar e logo a uma parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando que a gente tem os nós, né, atrioventricular, o nó sino atrial, que eles são, eles funcionam através da corrente elétrica cardíaca. Então, se ele sofre uma alteração aqui de corrente elétrica, né, vai ser como se eles estivessem tomando uma desfibrilação. Então, aí eles vão começar a fazer fibrilação ou parada cardiorrespiratória. Alterações pulmonares, né? A corrente elétrica provoca lesões pulmonares térmicas, com insuficiência respiratória grave, podendo levar à parada respiratória, tá? Queima de alvéolos, né? E aí a necrose de tecido. Complicações neurológicas. A corrente elétrica leva à queima de terminações nervosas e sensoriais, desenvolvendo agitação, perda de consciência, amnésia, cefaleia, déficits motores e sensoriais e convulsões. Observem aqui, ó, quando a gente fala qual é o grau da queimadura, né? A gente vai falar em primeiro grau, quando pega só a epiderme. Observem nessa imagem, a epiderme não tem terminações nervosas, né? Lesões de segundo e terceiro grau, ela tá rica em terminações nervosas, né? Então são derme e fat, né? Tecido adiposo. Tá? E lesões de quarto grau, quando pega músculo, aí já não tem mais terminação nervosa, é um local que o paciente já nem sente dor, tá? Mas que é muito profundo e muito grave, tá? Alterações vasculares. Olha lá, a corrente elétrica provoca lesões vasculares, tais como hemorragias, tromboses e vasculites, que podem comprometer o segmento distal, ponto de saída. Olha o que eu falei para vocês, né? E aí, algumas vezes vai ter morte de tecido, perda de tecido, né? E até necroses, né? Profundas que a gente não consegue recuperar. Outras complicações que podem ocorrer são lesões musculares, infecções, né? Um tecido que fica muito exposto a bactérias, catarata tardia e insuficiência renal aguda. Tem alguns vídeos que eu coloquei para vocês aí em anexo. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, para a gente poder discutir e falar um pouquinho sobre eles, tá? Um deles está acontecendo numa comunidade, tem várias pessoas em volta, né? Eles estão tentando tirar um fio que está preso numa árvore, que está dando um mau contato. É bem interessante de vocês assistirem o quanto as pessoas tentam de tudo na hora de uma parada cardíaca. Preste atenção que tem um momento que chega uma senhora e oferece água para aquela vítima que acabou de tomar um choque elétrico. Eles já começaram, saiu até faíscas assim do peito da pessoa, né? Eles começam a fazer a RCP de uma forma errada, né? E ela vem e quer oferecer água. É o desespero das pessoas na hora. Por isso que eu digo, o socorrista ele tem que ser um líder, porque ele tem que ser capaz de ter as melhores condutas ali e orientar as pessoas, tá? Então, as melhores condutas, né, que a gente faz. Desligue a energia, primeira coisa. Se não for possível, afaste a vítima da fonte utilizando materiais isolantes, de borracha, de madeira, mas não se aproxime, senão você vira uma próxima vítima. Verifique os sinais vitais, que são pulso e respiração, e solicite serviço de urgência. Inicie a RCP se necessário e trate as queimaduras no ponto de entrada e saída da corrente elétrica quando a gente está no ambiente extra-hospitalar. Certo, pessoal? Choque elétrico é isso. E aí a gente ainda tem as questões todas relacionadas à queimadura e tratamentos.